Imagine um limpador de janelas que, dia após dia, observa a vida impecável de uma milionária em uma cobertura luxuosa. Mas o que parece uma rotina comum esconde segredos que nenhum vidro limpo pode revelar. Quem é essa mulher realmente? Por que ela foge à noite para lugares onde o brilho da cidade não alcança? E o que acontece quando ele decide ultrapassar os limites da curiosidade e mergulhar em um mundo de luxo, mistério e verdades ocultas? Prepare-se para uma história de amor improvável, segredos explosivos e escolhas que desafiam tudo o que conhecemos sobre aparências e realidade. O que você faria se descobrisse que a vida que admira esconde um passado que pode mudar tudo? O vento soprava levemente, balançando as cortinas da cobertura luxuosa de Camila, enquanto ela tomava seu café matinal. A cidade de Altavila se estendia abaixo, com seus arranha-céus brilhantes e o constante ruído urbano. Camila segurava a xícara com as duas mãos, mas seu olhar estava distante, perdido no horizonte, como se buscasse algo que a cidade não podia oferecer. Do lado de fora, pendurado em uma corda de segurança, Lucas esfregava vigorosamente as janelas do 15º andar. Ele movia as mãos com habilidade, mas seus olhos curiosos observavam os detalhes do interior da cobertura. Entre uma passada de pano e outra, ele não resistiu a fazer um comentário. Eu nunca vi alguém beber café tão sério. É algum segredo do sucesso? Perguntou, batendo levemente na janela com o dorso da mão. Camila levantou o olhar, surpresa com a interrupção. Ela hesitou por um instante, mas decidiu responder, arqueando uma sobrancelha. Eu não sabia que limpeza de janelas incluía análise comportamental. Lucas riu, ajustando sua posição na corda. A vida no alto inspira pensamentos profundos. E acredite, seus hábitos são bem mais interessantes do que os dos outros apartamentos. Camila balançou a cabeça, segurando um sorriso. Se você terminar o serviço, talvez eu considere sua análise filosófica. Ele riu novamente e voltou ao trabalho, mas não conseguia evitar observar a mulher por trás do vidro. Havia algo nela, uma mistura de sofisticação e solidão que ele não via nas outras coberturas. Mais tarde, no intervalo, Lucas comentou sobre a interação com seus colegas de trabalho. A mulher do último andar tem algo nela. Parece que o dinheiro não é suficiente. Você está filosofando de novo, Lucas? Brincou um amigo. Cuidado para não se apaixonar pela cliente. Claro, porque é exatamente isso que falta na minha vida. Complicar com alguém fora do meu alcance, respondeu ele rindo, mas o pensamento não saía de sua mente. No dia seguinte, Lucas estava de volta à mesma cobertura. Camila parecia mais receptiva e ele não perdeu a chance de puxar conversa. Você sempre faz isso? Perguntou ela, enquanto ele esfregava a janela. Isso o quê? Respondeu Lucas, inclinando a cabeça. Falar com seus clientes como se quisesse decifrá-los. Ele deu de ombros. A maioria nem percebe que estou aqui. Você é diferente. Camila ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Talvez porque eu tenha aprendido a observar. Às vezes, olhar para fora é a única forma de esquecer o que está dentro. Lucas parou por um momento, encarando-a através do vidro. Não respondeu, mas as palavras dela ficaram na sua mente. Pela primeira vez, ele sentiu que havia algo mais por trás da fachada impecável de Camila. Algo que ele queria entender. À noite, sentado no sofá pequeno de seu apartamento, Lucas refletia sobre a conversa. Ele sempre vira os moradores dos arranha-céus como inalcançáveis, vivendo vidas perfeitas. Mas agora ele se perguntava se aquela mulher, tão cheia de mistério, não escondia algo mais humano do que imaginava. E esse mistério o intrigava. Talvez seja só curiosidade, murmurou para si mesmo. Mas algo na forma como Camila falava, como olhava para o horizonte, o fazia acreditar que havia uma história ali, uma história que ele queria desvendar.
Lucas observava o relógio enquanto esperava a hora de começar seu turno. O encontro com Camila continuava a ecoar em sua mente. Ele não sabia por quê, mas algo nela o deixava inquieto, como um quebra-cabeça que faltava completar. "Você está perdido em pensamentos de novo?" perguntou Júlio, seu colega de trabalho. "Talvez", respondeu Lucas distraído. "Você nunca ficou curioso sobre os moradores desses apartamentos? Eles vivem no topo do mundo, mas parecem distantes." Júlio riu. "Você está limpando janelas demais, amigo. Eles não são diferentes de nós. Só têm contas maiores para pagar." Lucas balançou a cabeça, mas não conseguiu deixar de pensar no olhar de Camila. No trabalho daquele dia, ele percebeu mais detalhes. As luzes de sua cobertura permaneciam acesas até tarde, e ela fazia visitas noturnas frequentes, sempre carregando uma bolsa discreta. "Isso é intrigante demais para ser ignorado", murmurou para si mesmo. Mais tarde, ele a viu sair do prédio e, sem saber exatamente o motivo, decidiu segui-la. Manteve uma distância segura, sentindo-se um pouco tolo, mas incapaz de resistir. Camila parou em um mercado pequeno, onde parecia cumprimentar o atendente pelo nome antes de comprar itens simples: pães, leite, algo que parecia muito comum para alguém de sua posição. Lucas se escondeu atrás de uma prateleira, tentando não chamar atenção, mas acabou esbarrando em uma pilha de caixas. O som fez Camila olhar diretamente para ele. "Você está me seguindo?" perguntou ela com uma mistura de surpresa e divertimento. Lucas congelou, tentando formular uma desculpa. "Eu estava só passando. Coincidência, talvez." "Coincidência", repetiu ela, arqueando uma sobrancelha. "Bem, espero que não esteja planejando começar a trabalhar como detetive. Não parece o seu forte." Ele riu sem jeito. "Acho que você tem razão, mas agora fiquei curioso. Quem compra pão em um lugar como esse quando tem acesso ao melhor de Alta Vila?" Camila ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Nem tudo que é caro tem valor. Aprendi isso há muito tempo." Lucas a observou enquanto ela se afastava. O comentário enigmático só aumentou sua curiosidade. Quem era ela de verdade? E o que escondia por trás daquele luxo todo? Ele sabia que deveria parar de se envolver, mas ao mesmo tempo sentia que estava apenas começando a descobrir quem era Camila. No dia seguinte, Lucas chegou ao trabalho com uma determinação silenciosa. Ele sabia que não deveria se importar tanto, mas não conseguia evitar. Camila era um mistério que ele estava decidido a resolver. Havia algo na forma como ela falava, como evitava perguntas diretas, que o fazia acreditar que sua vida era muito mais complicada do que parecia. Enquanto limpava a janela de outro prédio, avistou Camila ao longe. Ela estava do lado de fora de um centro comunitário, conversando com algumas pessoas. Lucas observou com atenção. Sua postura era descontraída, diferente da formalidade que demonstrava na cobertura. Ali, ela parecia genuinamente à vontade. Mais tarde, em seu intervalo, Lucas decidiu investigar. Ele perguntou ao porteiro do prédio se sabia algo sobre Camila. "Ela é reservada, mas sempre educada. Às vezes, deixa sacolas cheias de doações para levarmos a comunidades carentes. Fora isso, ninguém sabe muito sobre ela", respondeu o porteiro. Lucas refletiu sobre a informação enquanto caminhava de volta para casa. Por que alguém com tanto dinheiro e prestígio manteria uma vida paralela tão modesta? Algo estava fora do lugar. Naquela noite, ele decidiu voltar ao centro comunitário onde a tinha visto. Ficou à distância, tentando não chamar atenção. Observou Camila conversando com um grupo de pessoas que pareciam conhecê-la bem. Ela ria, gesticulava e parecia uma versão mais leve de si mesma. "Você é péssimo em ser discreto, sabia?" disse uma voz atrás dele. Lucas se virou rapidamente e deu de cara com Camila, que o olhava com uma mistura de irritação e diversão. "Eu só estava de passagem",
disse ele, claramente desconfortável. Passagem? Repetiu ela, cruzando os braços. A esta hora da noite, em um lugar onde você não tem razão para estar? Lucas suspirou. Ok, você venceu. Eu estava curioso. Quem é você, de verdade? Camila respirou fundo antes de responder. Sou alguém tentando corrigir erros do passado. Não é algo que você entenderia. Talvez eu entenda mais do que você imagina, respondeu ele, os olhos fixos nos dela. Por um momento houve silêncio. Então, Camila deu um leve sorriso e disse: talvez seja a hora de parar de fugir. Camila estava sentada na varanda de sua cobertura quando Lucas chegou para mais um dia de trabalho. Ela parecia tranquila, mas ele sabia que havia muito em sua mente. Após o encontro no centro comunitário, algo parecia ter mudado entre eles. Ela estava menos defensiva, mais aberta, mas ainda guardava muito para si. Bom dia, Madame dos Mistérios, brincou ele enquanto ajustava o equipamento. Você é insistente, Lucas, respondeu ela com um sorriso. Mas por acaso vim preparada para isso hoje. Ele arqueou uma sobrancelha. Ah, é? E o que isso significa? Camila se levantou e caminhou até a borda da varanda. Significa que, se você realmente quer saber sobre mim, talvez seja a hora de ouvir a história inteira. Lucas parou o que estava fazendo, claramente interessado. Eu gosto de histórias, principalmente as que têm reviravoltas. Camila respirou fundo antes de começar. Eu cresci em um lugar chamado Baixadas Verdes, muito longe desse luxo todo. Minha família não tinha muito, e, para ser honesta, a maior parte do que tenho hoje veio de decisões que nem sempre foram certas. Ela contou sobre sua infância humilde, as dificuldades enfrentadas por sua família e como, em determinado momento, foi forçada a deixar tudo para trás em busca de uma vida melhor. Lucas ouviu atentamente, mas era evidente que havia algo mais. Então, você fez tudo isso sozinha? Perguntou ele, com um tom que misturava respeito e curiosidade. Camila hesitou antes de responder. Não. Houve pessoas que me ajudaram, pessoas que eu acabei decepcionando quando decidi seguir meu caminho. É por isso que faço o que faço hoje. Essas visitas noturnas, essas doações, são minha forma de tentar consertar as coisas. Lucas balançou a cabeça lentamente. Você acha que está comprando redenção? Não é redenção, disse ela firme. É responsabilidade. A conversa foi interrompida por uma ligação no celular de Camila. Era uma amiga da alta sociedade, convidando-a para um evento naquela noite. Eles não vão entender se eu recusar, disse ela após desligar. E por que você ainda se importa com o que eles pensam? Perguntou Lucas. Ela olhou para ele, visivelmente incomodada. Porque, de certa forma, ainda faz parte de quem eu sou. Mais tarde, no evento, Camila levou Lucas como acompanhante, surpreendendo todos os presentes. Os olhares e sussurros começaram imediatamente, mas ela não parecia se importar. Durante a noite, um conhecido se aproximou. Camila, é tão bom te ver. E quem é este amigo? Perguntou o homem, claramente julgando Lucas. Este é Lucas, respondeu ela sem hesitar. Alguém que entende muito mais de verdade do que qualquer pessoa nesta sala. Lucas sorriu, mas sentiu o peso do momento. Ele sabia que estava desafiando algo muito maior do que esperava. Quando voltaram para a cobertura, ele disse: Eu não quero ser um problema para você. Você não é um problema, Lucas, respondeu ela, com um tom sério. Você é a única coisa que faz sentido. Os dias seguintes foram intensos para Camila e Lucas. O vínculo entre eles crescia, mas os desafios também. Camila sabia que assumir sua relação com Lucas significaria enfrentar os julgamentos da elite de Altavila e talvez perder tudo o que construiu. Já Lucas se questionava se estava preparado para viver em um mundo que não parecia feito para ele. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda da cobertura, Camila quebrou o silêncio. Sabe,
Às vezes eu penso que seria mais fácil se eu simplesmente desaparecesse daqui. Lucas colocou a xícara na mesa e olhou para ela com seriedade. Você quer desaparecer ou quer ser quem realmente é? Ela suspirou, desviando o olhar para o horizonte. Eu quero ser livre, mas liberdade tem um preço, e eu não sei se estou pronta para pagar. Lucas sorriu levemente. Ninguém nunca está, mas talvez valha a pena tentar. Naquela noite, durante um jantar beneficente, Camila tomou uma decisão que mudaria tudo. Ao ser chamada para discursar como anfitriã do evento, ela pegou o microfone e olhou para a plateia cheia de rostos familiares e críticos. Por muito tempo, vivi tentando me encaixar em um mundo que nunca foi realmente meu, começou ela, sentindo o peso das palavras. Eu construí uma vida de luxo, mas às custas de esconder quem eu era. Hoje, quero mudar isso. As pessoas murmuravam enquanto ela continuava. Quero apresentar a vocês alguém que me ajudou a lembrar o que realmente importa. Lucas, por favor, venha aqui. Lucas, que estava sentado discretamente em uma mesa no fundo, hesitou antes de se levantar. O salão ficou em silêncio enquanto ele caminhava até o palco. Lucas não pertence a este mundo, disse Camila sorrindo para ele. E talvez por isso ele tenha me mostrado o quanto eu também não pertenço. Juntos, estamos descobrindo o que significa ser verdadeiro. Quando terminaram, o salão explodiu em murmúrios. Alguns aplaudiram, outros saíram visivelmente incomodados. Mas Camila não se importava mais. Após o jantar, enquanto voltavam para casa, Lucas comentou: Você sabe que acabou de declarar guerra à metade das pessoas que estavam lá, certo? Camila riu. E a outra metade provavelmente já está organizando os boatos. Mas sabe o que eu percebi? Eu não me importo. Ele a olhou, surpreso com a sinceridade. Eu nunca conheci alguém como você, sabia? E eu nunca conheci alguém tão teimoso quanto você, Lucas, respondeu ela, rindo. No dia seguinte, Camila anunciou sua saída definitiva da elite de Alta Vila e começou a focar em um projeto social com Lucas, criar um centro de apoio para a comunidade de Baixadas Verdes. Combinando os recursos de Camila e a visão prática de Lucas, o projeto ganhou vida rapidamente, ajudando dezenas de famílias. Enquanto inauguravam o centro, Lucas olhou para Camila e brincou. E pensar que tudo começou com uma janela suja. Ela riu, segurando a mão dele. E eu achando que você era só um limpador intrometido. Eles andaram pelo centro recém-inaugurado, cumprimentando os moradores e ouvindo suas histórias. Camila sentiu uma paz que nunca experimentara antes, como se finalmente estivesse onde deveria estar. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse ser assim, comentou ela, olhando para Lucas enquanto o sol começava a se pôr. Assim como? Perguntou ele sorrindo. Simples, mas cheia de significado. E com você, claro. Lucas deu um passo à frente e segurou suas mãos. Camila, você é a prova de que até as pessoas mais improváveis podem se encontrar. E eu sou grato por ter tropeçado, literalmente, na sua vida. Enquanto o sol se punha sobre Baixadas Verdes, Camila e Lucas refletiam sobre o caminho que os trouxe até ali. Não era perfeito, mas era real. E isso era tudo o que precisavam.